Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Estamos de volta e eu espero que todos tenham passado bem aí de fim de ano e tenham começado com o pé direito esse ano de 2024. Eu, como sempre, estive aí muito pensativa e assim eu cheguei à conclusão que o que eu quero para esse ano, para esse novo ano, é paz de espírito, mas assim, não uma paz de espírito no sentido de ausência de problemas, porque isso realmente é impossível, mas assim, uma paz de espírito no sentido de travar essa luta interior, travar essa batalha interna para que as minhas, né, melhores características sobressaiam sobre o que me impede de crescer, o que me impede de evoluir, o que me impede de estar em paz, porque a grande luta mesmo é essa luta interior, não é o externo que representa perigo pra gente. O perigo realmente vem de dentro de nós mesmos, da nossa falta, às vezes, de coragem para fazer com que as nossas melhores características sobressaiam, porque é disso que virá, consequentemente, a nossa calma, a nossa tranquilidade e a nossa paz de espírito. Então é isso que eu quero para mim e realmente desejo isso também para todos. Então vamos lá, hoje a gente já vai falar sobre o nono livro da República e ao longo aí de todos os livros anteriores, o Sócrates foi mostrando, né, essa diferença entre o homem justo e o homem injusto, mas assim, ele foi mostrando essa diferença de forma muito inteligente, porque ele fez uma comparação com a constituição da cidade primeiro. Ele mostrou como a cidade seria constituída, quais seriam as suas partes e como ela seria melhor administrada. E aí ele fala que o mesmo também acontece em relação ao indivíduo. Então a cidade, ela tem três partes. Ela tem uma parte lá que representa a sabedoria, que seria quem exerceria esse comando da cidade e que esse seria o rei filósofo. Ela tem uma parte também que representa a impetuosidade, a força, a coragem. E essa parte seria representada pelos guardiães. E teria uma terceira parte da cidade que seria a irracionalidade. E nessa terceira parte estariam todos os demais cidadãos que seriam aí governados por esse rei filósofo, que é quem sabe o que seria o melhor para a cidade. Então, o rei filósofo, ele comanda com interesse no bem de todos e não no seu bem próprio, não apenas no seu bem. Porque é por meio, ele sabe que se ele alcançar o bem de todos, ele também vai alcançar o que é melhor para si mesmo. E aí o Sócrates mostra que a mesma coisa acontece também no indivíduo. O indivíduo também tem três partes. Ele tem uma parte que é racional, representada pela razão, que tem capacidade de refletir, tem capacidade de buscar a verdade. Essa parte tem capacidade de atingir a sabedoria. O indivíduo também tem uma segunda parte, que seria essa impetuosidade nele, essa força, essa coragem para buscar o que
a parte racional acredita que seria o melhor para ele. E ele também tem uma terceira parte que seria mais irracional. E aí essa parte ela deseja, ela busca principalmente os desejos. Então, por isso, ela precisa ser governada pela parte racional, senão ela poderia conduzir todo o indivíduo para sua para algo, né, algo não tão bom. E aí ele vai mostrando isso por meio dos governantes de cada um dos tipos lá de governo, né? Seriam 5 tipos de governo. E aí a gente tem a aristocracia, a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania. Então, agora por último, nesse nono capítulo, o que ele vai trazer, que é a conclusão da comparação que estava sendo feita ao longo dos capítulos anteriores. Ele vai comparar o tirano, que seria o pior tipo de governante, com o aristocrata, que seria o melhor. E a mesma coisa também aconteceria em nós. Nós também teríamos dentro de nós um governo que seria tirânico e um governo que seria aristocrático. Então, essa vai ser a conclusão aqui do nono capítulo. E aí ele já começa de uma forma muito bonita, que é com uma frase aqui, com uma recomendação muito prática, que eu acho que a gente consegue, inclusive, trazer isso para nossa vida, trazer isso para o dia a dia. Então eu vou ler essa parte, que fala o seguinte: quando alguém, creio eu, mantém-se sadio e temperante consigo mesmo e se entrega ao sono depois de despertar o que nele há de racional e de servi-lo com o banquete de suas belas palavras e reflexões, chega a uma meditação dentro de si mesmo sem permitir, entretanto, que sua parte emotiva sofra carência ou excesso, para que ela se acalme e, com suas alegrias ou dores, não traga perturbação ao que de melhor há nele, ao contrário, deixas que só este, por si mesmo, examine e busque perceber o que não sabe, ou do passado, ou do presente, ou do futuro. Da mesma forma, quando, tendo amansado também sua impetuosidade, sem emoções em seu íntimo, vai dormir sem irritação contra ninguém. Quando, porém, apaziguou essas duas partes da alma e incitou a terceira, onde habita a sabedoria, quando depois de tudo está repousando, sabes disso. É sobretudo nesse momento que ele atinge a verdade, e menos lhe aparecem as visões infames dos sonhos. Então aqui o Sócrates ele fala que o momento mais propício para a gente atingir a verdade é no sonho. Então por isso a gente deveria, antes de dormir, alimentar a nossa parte racional com sabedoria. Eu, gente, eu realmente achei muito, sabe, muito efetivo essa recomendação que ele dá aqui. Imagina se a gente fizesse isso todos os dias antes de dormir, tanto se a gente verificasse como que nós alimentamos aí as nossas emoções, se a gente está num equilíbrio, porque o que ele fala não é nem a gente é, o que ele fala é sobre equilíbrio, né? Não é sobre a gente deixar também de atender às nossas necessidades. É de nós fazermos isso com moderação, de nós atendermos às nossas necessidades, mas de forma que nós não nos prejudiquemos, de forma que a gente traga um estado de saúde, de alegria verdadeira, de felicidade, um bem-estar que não é assim euforia, é uma alegria que traz paz pra gente. Então, assim, imagina se nós fizéssemos isso
todos os dias antes de dormir, se a gente parasse para fazer essa reflexão de como está as nossas emoções, se a gente está irritado, se a gente está indo dormir por acaso, assim, com algo de negativo contra alguém. E aí, antes de dormir, a gente equilibrasse isso dentro de nós e mais ainda, se a gente nos alimentasse com belas palavras que nos tragam sabedoria, que nos tragam mais para esse ponto de equilíbrio e que vai nos tornar mais capacitados a ter sonhos que tragam a verdade, que tragam a beleza, que tragam o bem para nossa vida. Então a gente já acordaria, a gente já nasceria para um novo dia de forma muito mais leve, percebem? Muito mais assim, muito mais felizes e com vontade de aproveitar mais essa oportunidade que a gente tem de viver assim em abundância, de passar para os outros também esse estado de lucidez e de esse estado, eu para mim, eu enxergo isso até assim como um estado esplêndido, um estado de a gente estar verdadeiramente em ligação direta com o divino, com algo superior a nós mesmos, com a nossa verdadeira essência. Então, gente, é isso. Esse é o início do nono livro da República. E aí aqui o Sócrates, né, o Platão, por meio do Sócrates, que é o seu personagem principal, ele vai falar aqui sobre três tipos, tanto de almas, quanto de humanos, quanto de prazeres. Então ele fala que existem três tipos de almas, que seria a alma aprendiz, a alma impetuosa e a alma desejante. E aí vocês percebem que em relação a tudo que ele fala, ele está se referindo a essas três partes de nossa Constituição. E aí também haveria aí esses três tipos de humanos, que seria o amigo da sabedoria. O amigo da sabedoria é o filósofo, né? Aquele que busca a verdade, é aquele que busca conhecer, aquele que quer aprofundamento, aquele que não se contenta com o que é superficial e por isso ele é uma alma aprendiz. E aí a gente teria também o humano que é amigo da reputação. Por quê? O que ele quer é reconhecimento, o que ele quer é vitória, o que ele quer é principalmente aparecer. E aí, esse tipo está muito relacionado aí com a nossa parte, com a parte impetuosa da nossa alma. E a gente teria também um terceiro tipo, que é o amigo do dinheiro. Por que que ele é amigo do dinheiro? Porque o dinheiro é a forma mais fácil que a gente tem para satisfazer os nossos desejos aí, principalmente esses nossos desejos assim sensíveis, né? Que é o desejo por. Não estou falando sobre atender às nossas necessidades, estou falando realmente sobre o excesso, sobre o luxo. Esses desejos que a gente tem às vezes aí de muita comida, de muita bebida ou de coisas supérfluas, mas assim, apenas para nos satisfazer num nível aí muito instintivo de luxo mesmo. É coisas que a gente não tem tanta necessidade, mas que tem uma parte aí da nossa alma, que é essa parte desejante, que ela não se satisfaz apenas com a satisfação do necessário. Ela quer o excesso, ela quer o luxo. E aí, então, nós temos também três tipos de prazeres, que seriam o prazer de conhecer, o prazer das honras
e o prazer dos desejos. E depois de fazer essa diferenciação, aí ele mostra aqui que, como na alma existem, cada parte da alma tem um tipo de prazer, e aí o prazer da nossa parte racional seria a sabedoria, seria a virtude, seria a verdade, e o prazer da nossa parte impetuosa seria as honras e o reconhecimento, e o prazer da nossa parte irracional seria a satisfação dos desejos. Então ele mostra que o filósofo, que quem tem principalmente esse prazer aí da sabedoria, da virtude, do conhecimento, ele seria quem mais atinge a felicidade. Por quê? Porque os outros teriam muita dificuldade de chegar nesse prazer do conhecimento. Vocês percebem que é bem mais fácil a gente satisfazer o prazer dos nossos desejos, a gente ser feliz ali, a gente ter alegria com a comida, com a bebida. Cada vez que a gente vai subindo em nível, fica mais difícil de a gente saber, de a gente conseguir saborear esses novos níveis de prazeres. O prazer da honra, o prazer do reconhecimento, o prazer da vitória. É mais difícil de você conseguir saborear isso do que o prazer dos desejos. E mais ainda o prazer do conhecimento. Poucos têm essa capacidade de saborear o prazer do conhecimento. Então, a partir dessa análise, a partir dessa reflexão, ele conclui que saborear o prazer que a contemplação do ser propicia é impossível para qualquer outro que não seja o filósofo. Então, quem consegue chegar aí nesse terceiro nível de prazer é apenas o filósofo. Os outros tipos não conseguem chegar lá. Então, por isso, ele é o mais feliz. E aí, comparando aqui o tirano em relação ao rei filósofo, ele mostra assim que a distância que existe entre o oligarca e o tirano é de 3. Porque tem a oligarquia, depois tem a democracia e depois tem a tirania. E aí ele multiplica isso pela distância que existe entre o oligarca e o rei filósofo, que primeiro seria o rei filósofo, depois o timocrata e depois o oligarca. Ele multiplica 3 vezes 3, 9. E aí ele eleva isso ao cubo. 9 ao cubo, ou seja, 9 vezes 9 vezes 9 é igual a 729. Então ele fala que essa é a diferença que existe entre o rei filósofo e o tirano, ou seja, entre o homem justo e o homem injusto. E esse resultado aí dá praticamente a soma do número de dias e número de noites que tem o ano, que é 365 mais 365, daria 730, arredondando aí, né, dá os 729 lá do resultado da diferença entre o rei filósofo e o tirano. Ele fala que essa seria a diferença de felicidade que existe entre o homem mais justo e o homem mais injusto. 3 vezes tripla é a distância que separa o tirano do verdadeiro prazer. Acaba sendo essa a conclusão. Então, o prazer do sábio é 720 vezes maior do que o tirano. É essa a conclusão que o Sócrates chega. Ou seja, né, qualquer não tem qualquer chance para o homem injusto achar que ele seria mais feliz do que o justo. E aí ele segue aqui, né, mostrando que quando a alma toda segue a parte filosófica e não se rebela, cada parte da alma realiza, sobretudo, o que lhe cabe e é justo. E o que é mais importante, colhe para si os prazeres próprios de cada uma, não só os melhores, mas também dentro do possível, os mais verdadeiros. Se, quanto ao prazer, tamanha é a vitória do homem bom e justo sobre o mal e injusto, quão mais extraordinária será a vitória dele quanto à decência de vida, beleza e virtude?
Então, assim, gente, não tem realmente como comparar. Quando quando a melhor parte da nossa alma nos guia, né? Quando essa parte que é capaz de refletir, que é capaz de chegar e de discernir o que seria o melhor para nós, o melhor para cada uma de nossas partes, ela não vai deixar o nosso corpo passar necessidade. Ao contrário, ela vai dar o que é melhor para ele, o que vai fazer com que ele tenha maior saúde. Ao mesmo tempo, também, ela vai fazer isso com as nossas emoções. Ela vai também discernir, ela vai analisar o que nós estamos sentindo e ela vai chegar também ao que seria melhor para as nossas emoções e vai nos direcionar nesse sentido, nos dando equilíbrio. Então, quando a parte racional nossa está no comando, ela é capaz de trazer aí muito mais felicidade para nós do que se a gente deixar que os desejos nos dominem, se a gente deixar que os ímpetos nos dominem. E aí ele faz uma comparação também sobre animais que representariam cada parte da nossa alma. Então a nossa parte racional é representada pelo eu humano, é claro, né? Até por conta disso nós somos chamados de animais racionais. O que nos diferencia dos animais irracionais? É justamente a gente ter um cérebro, a gente ter a capacidade de raciocínio. E aí a nossa parte impetuosa seria representada pelo leão e a nossa parte irracional seria representada aí por um multiforme animal. Por quê? Porque é um animal que deseja muitas coisas. Ele nem sabe o que realmente que ele quer. Ele quer simplesmente prazeres. E aí ele diz assim: quem é inteligente, então, viverá dirigindo todos os seus esforços para esse alvo. Em primeiro lugar, dará valor aos conhecimentos que levarão sua alma a tal estado de perfeição, mas todo o resto desprezará, voltando os olhos para a constituição que traz em seu íntimo e cuidando que nada o afaste do que lá está, seja pelo excesso, seja pela carência de bens, seguindo essa rota adquirirá ou gastará seu patrimônio como for capaz. Então, assim, quando a gente chega nessa conclusão de que nós temos dentro de nós uma razão que nos proporciona saber o que é melhor para nós mesmos, é claro que quando a gente realmente chega nesse entendimento, a gente vai querer direcionar todos os nossos esforços, todos os nossos recursos, todos os nossos bens para capacitar essa nossa parte de forma que ela seja cada vez mais capaz de atingir a verdade, de atingir a sabedoria, de atingir o que é melhor para nós mesmos. E aí, no finalzinho, né, desse nono livro, o Sócrates está conversando com o Glaucon, e aí o Glaucon fala que essa, essa cidade realmente, que essa cidade que foi pensada pelo Sócrates, ela não existe em algum lugar físico, né? Ele dá aqui a seguinte resposta. Ele fala assim: tu te referes à cidade de que falamos enquanto a fundávamos, uma cidade que só existe em nossas discussões, pois não creio que exista em algum lugar. Isso quem fala é o Glaucon. Aí o Sócrates responde assim: mas, disse eu, talvez no céu haja um modelo para quem queira vê-la, e de acordo com o que vê, queira ele próprio fundá-la. Mas não faz diferença alguma se ela existe em algum lugar ou não, porque ele só tratará do que é dessa cidade e de nenhuma outra. Ai, gente, eu acho assim, realmente. Eu acho muito bonito tudo isso que foi dito na República e a gente ainda vai ter aqui o 15º
o 10º livro. Mas assim, aqui, né, já se chega nessa conclusão sobre quem seria mais feliz, que é a grande questão que vem lá desde o início da desde o primeiro livro já vem nessa discussão sobre a comparação entre o homem justo e o injusto, quem seria mais feliz, e aqui o que se mostra de forma tão evidente, na verdade, isso já estava muito visível nos livros lá anteriores, mas aqui é que se chega mesmo, inclusive de forma matemática, a diferença que existe entre um e outro. E assim, com esse final, eu acho que ele sela assim tudo de magnânimo que vem sendo dito ao longo desse diálogo, que é que não importa se isso existe em algum lugar físico, isso. O que importa é que isso é possível de nós atingirmos. E em algum lugar no mundo das ideias, seja lá onde for, isso existe. E se isso existe, nós somos capazes de atingir esse grau de perfeição. Que não é uma perfeição assim também que vai nos extenuar, não é isso. É uma perfeição que vai nos dar uma perfeição que vai nos dar a capacidade assim de sermos a cada dia mais fiéis a essa nossa essência e de chegarmos a ser bons um dia, mas não com muito esforço, mas de sermos cada vez naturalmente assim. É, que vai ser algo que vai tanto trazer o bem para nós, vai trazer o bem, a beleza, a harmonia para nossa vida, quanto vai trazer isso também para o mundo em que a gente vive e para quem, principalmente, né, a gente afeta mais quem está mais próximo ao nosso redor. Então a gente fazendo isso, buscando isso daqui, automaticamente nós estaremos também transformando o mundo em que nós vivemos em um lugar mais harmônico, em um lugar mais feliz. E quiçá, né, a gente vai chegar perto e ainda da dos deuses. A gente vai chegar perto das características dos deuses. Então é isso, gente. Esse foi o 9º livro da República. Eu agradeço a companhia e até mais. Daqui uns dias nós teremos aí o 10º. Um beijo. Tchau.